Esqueça os cabos de aço invisíveis e as telas verdes de Hollywood. Enquanto a maioria dos astros precisa de dublês para não quebrar uma unha, existe uma elite brutal cujos corpos são verdadeiras armas biológicas, forjadas em décadas de dor e disciplina militar. Não estamos falando apenas de atuação, mas da física pura da destruição e de ossos mais duros que o concreto. Hoje, vamos revelar a ciência por trás de golpes que as câmeras mal conseguem registrar e expor a verdade sangrenta sobre a briga na festa de Stallone. Estes homens não fingem. Eles são armas letais que poderiam te neutralizar em segundos. Chuck Norris. Antes de se tornar uma lenda viva dos memes de internet, Carlos Ray Chuck Norris já era indiscutivelmente um dos competidores mais temidos e respeitados do planeta. Sua jornada de transformação começou longe do glamour de Hollywood, nas bases militares austeras da Coreia do Sul, onde serviu na Força Aérea dos Estados Unidos. Foi naquele ambiente hostil, cercado por disciplina rígida e isolamento, que ele descobriu a arte do Tang Soo Do e começou a forjar seu espírito guerreiro. Ele manteve o título de campeão mundial de pesos médios por 6 anos consecutivos, defendendo seu cinturão contra os melhores do mundo sem nunca ser destronado. Essa consistência assustadora não foi fruto de sorte, mas de uma obsessão maníaca pelo aperfeiçoamento técnico que poucos ocidentais na época conseguiam compreender. A verdadeira letalidade de Chuck Norris na vida real não reside apenas na força bruta, mas em uma precisão cirúrgica comparável à de um atirador de elite experiente. Diferente dos lutadores de rua que desperdiçam energia com movimentos amplos, Norris é um mestre absoluto do controle de distância e do timing perfeito. Ele entrou para a história como o primeiro homem ocidental a alcançar o prestigioso oitavo dan, grau, de faixa preta em Taekwondo, o que comprova que suas pernas funcionam com a precisão mecânica de pistões hidráulicos. Em um cenário de combate real, ele não precisa destruir o corpo inteiro do adversário para vencer. Ele ataca pontos vitais e articulações com uma economia de movimento aterrorizante. Seus famosos chutes giratórios não são apenas esteticamente bonitos para a câmera, eles são executados com uma mecânica de alavanca capaz de fraturar costelas antes mesmo que o cérebro do oponente registre o impacto visual. Para aqueles céticos que ainda duvidam de sua capacidade de combate fora das telas, os números frios e brutais de sua carreira profissional encerram qualquer debate. Norris possui um cartel impressionante de competição com 183 vitórias e apenas 10 derrotas, um registro histórico que cimentou seu status de lenda muito antes de ele pensar em atuar. Sua competência técnica era tão inegável que o próprio Bruce Lee, conhecido por sua arrogância e críticas ácidas aos lutadores americanos, o respeitava abertamente como um igual e um parceiro de treino digno. Mesmo com a idade avançada hoje, a memória muscular e a técnica refinada de Chuck Norris o mantém como uma ameaça real, provando que ele é a definição viva de uma arma letal. Bruce Lee. Bruce Lee é frequentemente reverenciado como o pai do MMA moderno, mas sua origem foi muito mais sombria e visceral do que os filmes mostram. Ele cresceu como uma criança franzina e doente nas ruas perigosas de Hong Kong, onde a violência de gangues e as disputas territoriais eram uma realidade diária. Sobreviver às brutais brigas clandestinas em terraços, rooftop fights, moldou sua filosofia de que a arte marcial deve funcionar para salvar sua vida, não para ganhar troféus ou pontos. Ao chegar aos Estados Unidos com pouco dinheiro, lavando pratos e enfrentando o racismo sistêmico da época, ele canalizou essa frustração para criar o Jeet Kune Do. Sua filosofia era simples e devastadora: eliminar qualquer movimento floreado desnecessário
e focar na eficiência pura da destruição, tornando-se uma máquina de adaptação instantânea capaz de interceptar qualquer ataque. A letalidade de Bruce Lee desafiava os limites conhecidos da fisiologia humana, operando em um nível neuromuscular que a ciência esportiva ainda estuda com fascínio. Testes e observações da época estimaram sua velocidade de reação e ataque em cerca de 1/500 de segundo, uma rapidez biologicamente inconcebível para um homem comum. O lendário soco de 1 polegada não era um truque de mágica mística, mas uma aplicação perfeita da cadeia cinética e da biomecânica avançada. Lee conseguia recrutar força explosiva, começando pelos dedos dos pés, torcendo violentamente os quadris, projetando o ombro e liberando toda a energia através do punho em uma fração de segundo. Isso gerava uma força de impacto estimada em mais de 350 quilos, concentrada em um espaço de apenas 2,54 centímetros, causando danos massivos aos órgãos internos antes mesmo que o corpo do adversário tivesse tempo de contrair os músculos para se proteger. Para aqueles céticos que acreditam que a velocidade de Lee nos filmes era resultado de aceleração na ilha de edição, a verdade histórica prova exatamente o contrário. Durante as filmagens da série O Besouro Verde, The Green Hornet, os diretores enfrentaram um problema técnico sem precedentes. As câmeras padrão da época, que gravavam a 24 quadros por segundo, simplesmente não conseguiam capturar seus movimentos. Seus socos apareciam na película apenas como um borrão fantasmagórico indistinguível para o olho humano. A equipe de produção teve que implorar para que Bruce diminuísse drasticamente sua velocidade real, apenas para que a audiência pudesse entender o que estava acontecendo na tela. Ele era, literalmente, rápido demais para a tecnologia do século XX. Essa anomalia física, combinada com sua obsessão fanática pelo condicionamento extremo, cimenta Bruce Lee não apenas como um ator, mas como a maior arma humana que já caminhou diante de uma câmera. Jet Li. Diferente da brutalidade das ruas, Jet Li representa a perfeição absoluta da disciplina estatal chinesa e o auge do wushu competitivo. Sua jornada para se tornar uma arma humana começou aos 8 anos de idade, quando foi selecionado entre milhares de crianças para integrar a lendária equipe de wushu de Pequim. Enquanto crianças normais brincavam, ele suportava regimes de treinamento militar de 10 horas por dia, sob um nível de exigência física e mental que quebraria qualquer adulto destreinado. Aos 11 anos, ele já era uma aberração de talento, chegando a se apresentar no gramado da Casa Branca para o presidente Richard Nixon. Quando Nixon, impressionado, convidou o pequeno prodígio para ser seu guarda-costas pessoal no futuro, Lee respondeu com uma frase que definiria seu caráter patriótico e inabalável. Eu não quero proteger um indivíduo. Quando eu crescer, quero proteger 1 bilhão de chineses. A verdadeira ameaça que Jet Li representa em um combate real não vem de sua massa muscular, mas de seu domínio sobrenatural da segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração, FMI.nt. Não se deixe enganar por sua estatura modesta. Ele compensa a falta de peso com uma aceleração explosiva que beira o impossível. Em termos de combate, seus golpes atingem a velocidade máxima em um espaço curtíssimo, gerando uma força de penetração devastadora que ignora a proteção muscular superficial do oponente. A ciência neurológica nos diz que o cérebro humano leva cerca de 0,2 segundos para processar um estímulo visual e reagir. Jet Li opera dentro dessa lacuna biológica. Seus punhos atingem o alvo e retornam à guarda antes mesmo que o sistema nervoso do adversário consiga enviar o sinal de dor para o cérebro, tornando a defesa praticamente inútil contra ele.
A prova definitiva de que sua velocidade não é fruto de efeitos especiais ocorreu durante sua estreia em Hollywood, no filme Máquina Mortífera 4. Durante os testes de câmera e as primeiras tomadas, o diretor Richard Donner ficou visivelmente frustrado e confuso. O problema não era que Lee estava errando, mas que ele estava se movendo rápido demais para o obturador da câmera capturar. Na velocidade normal de Lee, seus movimentos pareciam borrados ou pior, davam a impressão de que a equipe de edição havia acelerado a fita no modo fast forward, o que parecia falso e cômico. O diretor teve que implorar para que Jet Li diminuísse drasticamente o ritmo de seus ataques e telegrafasse seus movimentos. Pense nisso. Ele é um dos poucos homens na história que precisou piorar sua performance propositalmente apenas para que a audiência pudesse acreditar que ele era real. Scott Adkins. Scott Adkins, imortalizado pelos fãs como o indestrutível Yuri Boyka, representa o protótipo moderno do soldado universal, uma fusão rara de estética e violência funcional. Nascido em uma família humilde da classe trabalhadora na Inglaterra, sua transformação em uma máquina de matar não foi um presente genético, mas o resultado de uma obsessão maníaca por superar suas próprias limitações. Vítima de bullying na escola, o jovem Adkins converteu a garagem de seu pai em um santuário de dor e aprendizado. Ele não se contentou em dominar apenas uma arte marcial. Ele buscou fanaticamente se tornar o lutador mais completo do planeta, absorvendo desde a brutalidade do judo e kickboxing até a fluidez aérea da ginástica olímpica. A verdadeira ciência por trás da letalidade de Adkins reside na sua capacidade desumana de manipular a força centrífuga para gerar níveis absurdos de impacto. Seu movimento de assinatura, o lendário Guyver Kick, chute giratório de 720 graus, é frequentemente confundido por leigos com mera acrobacia, mas é, na verdade, uma aplicação magistral da física de torque. Ao transformar seu corpo em um peão humano de alta velocidade, Adkins utiliza o momento angular para multiplicar exponencialmente a força de impacto do seu calcanhar. Estudos biomecânicos sugerem que um golpe giratório executado com essa técnica perfeita pode gerar uma força de colisão equivalente a 3 vezes o peso do corpo do atacante. Se esse calcanhar encontrar um crânio humano sem proteção, o resultado é uma concussão cerebral traumática imediata, pois a transferência súbita de energia cinética faz o cérebro chacoalhar violentamente dentro da caixa craniana. Para aqueles que ainda acham que isso é apenas coisa de filme, os relatos dos bastidores da franquia O Imbatível, Undisputed, pintam um cenário muito mais doloroso e realista. Dublês profissionais e lutadores experientes que trabalharam com Adkins frequentemente relatam o medo genuíno de receber seus golpes, mesmo usando equipamentos de proteção robustos escondidos sob as roupas. É comum que seus parceiros de cena terminem as filmagens com contusões severas, danos aos tecidos moles e hematomas profundos, simplesmente porque a mecânica corporal de Adkins é otimizada para causar dano real. Ele é a prova viva de que a linha entre a beleza coreografada e a violência brutal é muito mais tênue do que imaginamos. Jackie Chan. Muitos ocidentais cometem o erro fatal de ver Jackie Chan apenas como o tio engraçado dos filmes de ação, ignorando que por trás daquele sorriso carismático existe um dos seres humanos mais fisicamente indestrutíveis da história. Sua jornada não começou em um dojo confortável, mas no verdadeiro inferno na Terra conhecido como a Escola de Ópera de Pequim. Sob a tutela sádica de mestres impiedosos, o jovem Chan suportava espancamentos diários, fome e treinos de 18 horas ininterruptas de acrobacias suicidas,
Ele não foi treinado para ganhar medalhas olímpicas ou competir em ringues seguros. Ele foi condicionado brutalmente para sobreviver à dor extrema e continuar se movendo quando qualquer outro homem teria desistido e morrido. A ciência por trás da letalidade de Jackie Chan é explicada por um princípio médico conhecido como a Lei de Wolff. Essa lei afirma que os ossos de uma pessoa saudável se adaptam às cargas sob as quais são colocados, tornando-se mais densos e fortes para resistir a traumas futuros. Jack quebrou praticamente todos os ossos importantes de seu corpo, do crânio aos tornozelos, tantas vezes que seu esqueleto passou por um processo de calcificação defensiva, tornando-se, teoricamente, mais duro que o de um ser humano comum. Em um combate real, bater em Jackie Chan seria equivalente a socar uma barra de aço envolta em pele. Você provavelmente quebraria sua própria mão antes de causar algum dano significativo a ele. Além disso, sua genialidade em combate reside na consciência espacial. Ele não precisa ser o mais forte, pois usa o ambiente, cadeiras, mesas, escadas, como extensões letais de seu próprio corpo para neutralizar oponentes. A prova definitiva de que ele opera fora das normas de segurança humanas é o fato de que Jackie Chan está, literalmente, na lista negra de todas as grandes companhias de seguros do mundo. Nenhuma seguradora em sã consciência aceita cobrir suas cenas, pois o risco de morte é estatisticamente absoluto para qualquer outra pessoa. Ele detém o recorde mundial do Guinness para o maior número de acrobacias feitas por um ator vivo, um título conquistado com sangue real, múltiplas cirurgias cerebrais e um corpo que funciona como um mapa de cicatrizes de guerra. Ele não precisa de dublês porque os dublês têm medo de fazer o que ele faz. Jackie Chan não é apenas um ator, ele é um sobrevivente darwiniano supremo. Donnie Yen. Embora o mundo o conheça como o sereno e pacífico mestre Ip, a realidade de Donnie Yen é muito mais turbulenta e agressiva. Ele carrega o pedigree da realeza das artes marciais, sendo filho de uma renomada grande mestra de Tai Chi. Mas sua verdadeira educação de combate não aconteceu em templos sagrados, e sim na infame Zona de Combate de Boston, nos Estados Unidos. Durante sua juventude rebelde, Yen se envolveu frequentemente com a violência de gangues e brigas de rua, o que o forçou a abandonar a rigidez das formas clássicas em favor da eficácia pura e suja da sobrevivência urbana. Ele foi um visionário que introduziu os conceitos de MMA, artes marciais mistas, no cinema asiático muito antes do UFC se tornar um fenômeno global, provando que ele entende o combate como uma ciência em constante evolução, não como uma peça de museu. A ciência por trás da ameaça que Donnie Yen representa reside na sua aplicação magistral de alavancas biomecânicas e técnicas de Shin-Na, arte de travar e quebrar articulações. Diferente de um boxeador que busca o nocaute cerebral, Yen desmonta a anatomia funcional do oponente. A física é cruelmente simples. Não importa o tamanho do músculo do bíceps de um homem, os ligamentos de seus dedos e pulsos têm um ponto de ruptura extremamente baixo. Estudos de fisiologia indicam que são necessários apenas cerca de 4 a 5 kg de pressão aplicada no ângulo correto para deslocar ou fraturar um dedo humano. Donnie Yen é um especialista em isolar essas pequenas articulações no caos de uma luta, utilizando a própria força do adversário para incapacitá-lo permanentemente em fração de segundos, transformando mãos agressivas em membros inúteis. A prova irrefutável de que sua técnica supera a força bruta ocorreu durante as filmagens de O Grande Mestre 3, Ip Man 3, onde ele enfrentou ninguém menos que Mike Tyson, o ex-campeão mundial dos pesos pesados e um dos homens mais assustadores do planeta.
Durante uma coreografia de alta velocidade e contato intenso, a precisão e a dureza dos bloqueios de cotovelo de Yan colidiram acidentalmente com a mão do gigante americano. O resultado foi chocante. O dedo de Mike Tyson foi fraturado. Pense na gravidade disso. Um ator de 70 quilos conseguiu quebrar o osso de uma lenda do boxe, conhecida por ter mãos de ferro. Após o incidente, o próprio Tyson, que não costuma elogiar ninguém gratuitamente, admitiu que Donnie Yen era um cara realmente perigoso e que a experiência foi aterrorizante, validando Yen como uma arma letal capaz de neutralizar gigantes. Jean-Claude Van Damme. Por trás do apelido, os músculos de Bruxelas e dos movimentos de dança que viraram memes, existe um histórico de combate que muitos críticos ignoram convenientemente. Jean-Claude Van Damme não nasceu um herói. Ele era uma criança raquítica e nerd, na Bélgica que recorreu ao karatê Shotokan para sobreviver. O que o tornou único foi a decisão improvável de incorporar o ballet clássico ao seu treinamento de kickboxing. Essa fusão criou um lutador com uma taxa de vitórias por nocaute assustadora no circuito europeu profissional: 18 vitórias, 18 nocautes, possuindo uma destreza nas pernas que a maioria dos lutadores de Muay Thai apenas sonha em ter. Ele não é apenas um fisiculturista que sabe chutar. Ele é um atirador de elite que usa os pés como rifles de precisão. A ciência por trás da letalidade de Van Damme reside na sua flexibilidade extrema e na amplitude de movimento. A capacidade de realizar uma abertura de pernas espacate de 180 graus não serve apenas para impressionar garotas. Biomecanicamente, isso lhe confere a habilidade de atacar de ângulos não ortodoxos, que são impossíveis de defender. Enquanto um lutador comum chuta apenas na linha da cintura ou cabeça, Van Damme pode gerar potência máxima de qualquer posição. Seu famoso chute de helicóptero utiliza a força centrífuga gerada por seus quadris flexíveis, transformando sua perna em um taco de beisebol humano. Medições de impacto sugerem que um chute circular executado com essa técnica perfeita pode gerar mais de 1.200 libras de pressão, o suficiente para desconectar a mandíbula de um homem do resto do crânio. Mas a maior prova de sua ferocidade real e o momento que define sua carreira fora das telas é a infame história que Sylvester Stallone confirmou sobre a festa em sua mansão em Miami em 1997. Naquela noite, Steven Seagal, conhecido por sua arrogância, estava se gabando alto para os convidados, afirmando que poderia chutar a bunda de Van Damme a qualquer momento. Van Damme, cansado do desrespeito, confrontou Seagal imediatamente e exigiu que eles fossem para o Jardim dos Fundos resolver a questão como homens. O belga esperou lá fora, em posição de combate, por 2 horas inteiras, pronto para o massacre. O resultado? Seagal inventou uma desculpa e fugiu pela porta dos fundos, recusando o confronto. Stallone mais tarde declarou à imprensa: Van Damme era forte demais e rápido demais. Seagal teria sido massacrado naquela noite. Essa fuga covarde cimentou Van Damme como o verdadeiro macho alfa da época. Michael Jai White. Michael Jai White é uma anomalia genética e técnica que desafia todas as leis convencionais da fisiologia esportiva. Enquanto a maioria dos atores de sua estatura são apenas fisiculturistas rígidos e lentos, White é um estudioso letal das artes marciais. Sua história começou nos guetos mais violentos do Brooklyn e do Queens, em Nova York, onde aprender a lutar aos 7 anos de idade não era um hobby, mas uma necessidade absoluta para não ser morto no caminho da escola. Ele não coleciona apenas músculos. Ele coleciona conhecimento letal, ostentando orgulhosamente 7 faixas pretas legítimas em estilos distintos, incluindo o brutal Kyokushin Karate, Shotokan, Goju Ryu e Wushu.
Ele é, sem dúvida, o ator mais tecnicamente qualificado a pisar em Hollywood, um verdadeiro nerd da violência que entende a mecânica da dor melhor do que qualquer coreógrafo. A ciência por trás da letalidade de Michael Jai White é uma aula prática de biomecânica avançada e da segunda lei de Newton, F e a. Normalmente, existe uma troca. Você pode ser grande e forte, ou pequeno e rápido. White quebrou essa regra. Com mais de 100 kg de massa muscular pura movendo-se com a aceleração de um peso-pena, ele gera uma energia cinética devastadora. Imagine um caminhão de carga movendo-se com a agilidade de uma Ferrari. O impacto resultante é catastrófico. Seu famoso chute lateral, sidekick, é executado sem nenhum telégrafo, movimento prévio que avisa o oponente, tornando-o invisível até o momento do impacto. A física dita que ser atingido por esse chute no peito é equivalente a sofrer uma colisão com uma motocicleta a 50 km/h. Ele não empurra o oponente. Ele perfura-se a estrutura óssea do adversário com pura transferência de momento. A prova definitiva de que ele não é apenas um bombado de academia está eternizada em um vídeo de bastidores que se tornou lendário na internet. Durante as filmagens de Lutador de Rua, Blood and Bone, White estava ensinando Kimbo Slice, o falecido e temido rei das brigas de rua, sobre mecânica de socos. Kimbo, um homem que vivia de destruir pessoas com as próprias mãos, ficou visivelmente chocado e humilde diante da técnica de White. Em uma demonstração casual, Michael desferiu um soco a centímetros do rosto de Kimbo, demonstrando como gerar nocaute sem precisar de impulso. A facilidade com que ele controlava um gigante como Kimbo Slice provou ao mundo que Michael Jai White é um predador alfa que, se quisesse, poderia reinar no octógono do UFC com a mesma facilidade com que domina a tela de cinema. Iko Uwais. Iko Uwais representa o pesadelo moderno do combate corpo a corpo, o homem de aparência comum que se transforma em um demônio de velocidade quando provocado. Longe do glamour artificial de Beverly Hills, a origem de Iko é crua e autêntica. Antes da fama, ele era um simples motorista de caminhão de uma companhia telefônica nas ruas sufocantes de Jakarta, Indonésia. Sua formação no Pencak Silat não aconteceu em academias com ar-condicionado e tatames macios, mas na lama, sob chuva torrencial e umidade extrema, seguindo tradições seculares que encaram a luta não como um esporte, mas como uma necessidade brutal de sobrevivência. A ciência por trás da letalidade de Iko Uwais reside no domínio absoluto do CQC, combate a curta distância, e na exploração dos reflexos táteis. Enquanto a maioria dos lutadores depende exclusivamente da visão para reagir, o que tem um atraso neurológico natural, Iko desenvolveu a capacidade sensorial de antecipar o movimento do oponente através do toque e da mudança de peso corporal no momento do contato físico. O Pencak Silat é biomecanicamente projetado para a destruição estrutural rápida. Ele não busca apenas nocautear o cérebro, mas sim desmantelar a engenharia do corpo inimigo. Iko utiliza os ossos mais duros de seu corpo, as pontas dos cotovelos e os joelhos, como martelos pneumáticos para pulverizar as articulações e tecidos moles do agressor. A física aqui é a da pressão extrema aplicada em áreas minúsculas. Um golpe de cotovelo executado com a rotação correta no externo carrega energia cinética suficiente para causar trauma interno severo ou parada respiratória instantânea. A prova definitiva de que Iko é uma anomalia perigosa para os padrões de segurança de Hollywood surgiu durante a produção do clássico moderno de ação Operação Invasão, The Raid. O diretor Gareth Evans e diversos relatos de bastidores confirmaram que a equipe de dublês, especialmente os ocidentais,
sofreu um verdadeiro choque de realidade e cultura ao trabalhar com ele. Ico tinha uma dificuldade genuína em fingir os golpes ou desacelerar, pois sua memória muscular de décadas estava programada para o contato pleno, full contact, e para a finalização real. Os hematomas roxos e o medo nos olhos dos figurantes muitas vezes não eram maquiagem ou atuação, mas o resultado real de colidir com um mestre de Silat operando em instinto de batalha. Iko Uwais prova que você não precisa ter 100 quilos de músculos para ser uma arma letal. Você só precisa saber exatamente onde bater para desligar o sistema operacional humano. Estes 9 homens não são apenas atores, são anomalias genéticas que caminham entre nós. Em uma era dominada por efeitos digitais e heróis de plástico, eles quebraram os próprios ossos para provar que a verdadeira letalidade não pode ser simulada por computadores. Mas espere, você notou que o título promete um top 10, mas a lista parou no 9º guerreiro? O 10º lugar, o trono final, foi deixado vazio propositalmente para você. Quem merece preencher essa lacuna de honra? Seria a fúria tailandesa de Tony Jaa? Ou Steven Seagal merece uma chance de defesa? A decisão é sua. Deixe o nome do seu campeão nos comentários agora e inicie o debate.